no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Como a Kaliane falou, é um privilégio, né, maninha? Nossa casa servir ao Senhor, né? Estava ali refletindo tudo que você falou. E é um prazer ser irmão dessa mulher abençoada, ser cunhado desse pastor de Deus. Eu tenho certeza que eles são bênção para essa casa. E eu queria que você abrisse seu coração nessa noite, amém? Eu creio que existe algo que Deus ele quer derramar nessa noite, mas eu creio que também existe algo que é responsabilidade nossa. Então eu queria que você abrisse seu coração, que você tirasse toda distração, que você tirasse todo impedimento, para que a palavra ela venha germinar no nosso coração, amém? A palavra ela é uma semente, e o nosso coração ele é um terreno fértil, que vai dar frutos, amém? Lucas 10, 38 até o 41. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Feche seus olhos nessa noite. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, nós entregamos cada vida, Pai, que o Senhor trouxe aqui nesse lugar, Pai. Nós oramos pela Tua Palavra que é viva, Tua Palavra ela é eficaz, Jesus. Encontra nessa noite o nosso coração sedento, Pai, para ser transformado, para ser impactado. Nós não queremos sair daqui da mesma forma, Jesus. Comece a se mover sobre esse lugar, comece a nos tocar desde já, Pai. Nós queremos que não é sobre o falar de homens, Pai, nós queremos que é sobre o Teu poder, Jesus, que opera em nós. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Eu creio aqui que a maioria já ouviu essa história. Amém? Alguém nunca ouviu essa história? Então aqui é a história de Marta e de Maria, que são duas irmãs. E eu queria que você entrasse aqui comigo para aquilo que Deus vai nos levar nessa noite. Amém? A palavra aqui diz que Jesus ele está chegando com seus discípulos em um povoado. E o nome do povoado é Betânia, onde uma mulher chamada Marta o receberia em sua casa. E Jesus ele não entra ali somente para tomar um cafezinho. Jesus ele não entra ali somente para comer um pão de queijo, para conversar, para saber como a vida está. A gente precisa ter em mente de que todo encontro de Jesus ele é intencional. Repete comigo, todo encontro de Jesus é intencional. Quando Jesus ele encontra aquela mulher samaritana, a palavra vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. Então Jesus estava indo em um trajeto e ele pegou um caminho totalmente diferente, porque naquele poço ele teria um encontro com uma mulher que teria sua vida transformada para sempre. Então o que a gente precisa ter em mente nessa noite é de que todo encontro com Jesus muda vidas. É importante a gente permanecer da mesma forma. É impossível eu ter um encontro com o autor da vida e permanecer o mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo um dia foi encontrado pelo Senhor, e você olhando para trás é impossível você não dizer que você é nova criatura. Amém? A palavra ele vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E analisando aqui esse contexto dessa passagem, a gente vê que Jesus ele já tinha iniciado seu ministério. Jesus ele já havia sido batizado por João Batista. Jesus ele já tinha começado a pregar as boas novas. Jesus ele já havia curado, já havia ensinado, e Jesus ele não vivia mais no anonimato. Porque até os 30 anos de idade, Jesus ele viveu no anonimato. Só que a partir dos 30 anos, quando ele é batizado ali por João Batista, quando os céus se abrem, ele ouve uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado. A partir daquele momento começa o ministério de Jesus. Então aqui nesse momento, da história de Marta e de Maria, a notícia de quem Jesus era já havia se espalhado por toda aquela região. E havia uma promessa de que o Messias viria. Havia uma promessa de anos atrás de que o Redentor ele viria e ele havia finalmente chegado. Então Marta e Maria, elas estavam ali nos afazeres do lar. A palavra não diz se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas eu imagino que Maria estava ali lavando a louça, Marta estava ali passando um pano na casa, estava ali fazendo um almoço, e de repente, em um dia normal, quem bate a porta? Jesus. E eu queria muito que você imaginasse essa cena, sabe?
Eu queria que você imaginasse você no seu dia comum, no seu dia ordinário, naquele dia onde nada parece ter sentido, naquele dia onde não parece ter saída. É nesses dias que Jesus ele nos encontra, porque ele nos encontra quando a gente menos espera. Quando a gente menos espera, Jesus bate a nossa porta e ele muda a nossa história do dia para a noite, porque ele é assim. Jesus ele encontra Pedro após uma noite onde nada deu certo para Pedro. Quantos conhecem essa história? Que Pedro passou a noite toda pescando. E Pedro ela é profissional, Pedro sabia lançar a rede, Pedro sabia a forma de fazer, o jeito de fazer. Só que em uma determinada noite ele não pescou nada. Mas no dia seguinte ele encontrou o autor da vida e teve a maior pesca da sua vida. Jesus ele é especialista em nos surpreender. Amém? Eu queria muito que você reagisse, sabe a isso? Jesus ele está na casa. Obrigado, maninha. Jesus ele está na casa. E por ele estar na casa, a gente precisa reagir a isso, amém? Então, se algo fizer sentido para você, dê um glória a Deus, um aleluia, um Deus é bom, ainda bem que eu vim, amém? Amém? E aqui, quando Jesus ele bate a porta, nós temos dois tipos de reações diferentes. Nós temos Maria, totalmente fascinada pela presença de Jesus. Naquele momento, ele nada mais importava para ela, porque ela sabia quem estava na sua porta. E a gente vê Marta, preocupada em ser uma boa anfitriã, em receber Jesus da mesma forma. Ela fica atarefada e preocupada demais. E a primeira verdade que eu queria trazer para você nessa noite é que as distrações do dia a dia podem nos roubar o valor da presença. Eu creio que Jesus ele não é imparcial, sabe? A palavra vai dizer que Jesus ele era manso e Jesus era humilde. Então, quando Jesus ele bate naquela casa, eu imagino ele entrando, ele beijando, ele cumprimentando, ele sendo Jesus, assim, sabe? Quantos assistiram The Chosen? Aquela série, Os Escolhidos, da Netflix. Eu creio que aquilo ali, ele retrata quem eu realmente imagino que Jesus foi, sabe? Jesus ele era daquele jeito, Jesus era manso, Jesus ele era humilde, ele era amável, ele não fazia distinção de pessoas. E eu creio que a medida do amor de Jesus com Marta e com Maria naquela tarde ou naquela manhã, ela foi a mesma. E o que mudou? O que mudou foi a forma como elas reagiram. E às vezes esses somos nós. Como a Kaliane falou, às vezes a gente está aqui no culto, às vezes a gente está aqui louvando, e a gente não é capaz de dar um glória a Deus, a gente não é capaz de erguer nossas mãos, a gente não é capaz de fechar o nosso coração e oferecer o nosso melhor, porque a gente não entende que Jesus está aqui, mas Ele está. Quantos creem? Amém. A palavra vai dizer que João, ele descreveu a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Jesus ele tinha 12 discípulos e ele tinha 3 que eram os mais próximos: Pedro, Tiago e João. E dentre todos os discípulos, João ele disse: eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Só que a medida de amor de Jesus pelos discípulos foi a mesma. O que mudou foi a forma como João entendeu que ele era amado. Ele soube reagir àquilo que ele estava exposto. Então, muitas vezes, não é sobre somente o quanto Deus me ama, porque Ele me ama. Quantos creem que Jesus nos ama? Mas existe também uma parcela da minha responsabilidade de entender e me sentir amado por Ele. 1 João vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É impossível amar Jesus sem Ele ter me amado primeiro. É impossível eu estar aqui nesse lugar, é impossível estar pregando aqui na frente se um dia eu não entendi de verdade que um dia eu fui amado. Porque quando eu me sinto amado, eu reajo. Quando eu me sinto amado, eu mudo o meu comportamento, eu me coloco nesse lugar de amado. Eu me coloco nesse lugar onde as opiniões externas não me definem. Eu me coloco nesse lugar onde os rótulos não me definem. Eu me coloco nesse lugar que aquilo que me define, aquilo que Deus diz a meu respeito. Porque a palavra dele é verdade sobre as nossas vidas, amém? Então, se alguém em determinado momento lançou palavras negativas sobre a sua vida, de que você vai ser um perdedor, de que você não vai ser ninguém, eu quero dizer que nessa noite elas estão caídas em nome de Jesus, porque as palavras de Jesus, elas são verdade sobre mim e você. E na palavra ela diz que eu e você somos amados, de que eu e você somos escolhidos, de que eu e você somos filhos. Então escolha viver essa verdade, amém? Quando eu me sinto amado por Deus, tudo ao meu redor perde o valor. Quando eu me sinto amado por Deus, a gente simplesmente deixa tudo para trás. E Maria entendeu isso. Maria, ela se colocou nesse lugar de fascinação. Maria, quando Jesus bateu a porta, tudo naquele momento perdeu o valor, sabe? E qual seria a sua reação se Jesus batesse a sua porta hoje? Você seria Marta ou você seria Maria?
Você estaria ocupado demais, se perguntando como é que você vai pagar a conta? Porque, pô, Deus, aqui não está batendo as contas, né? O salário caiu, mas não está fechando. E você fica preocupado, você fica atarefado, e você acaba que você perde a melhor parte. E Maria, ela soube valorizar. A palavra diz que Jesus entra naquele lugar. A palavra diz que ele se assenta ali com seus discípulos, mas ela não é muito clara sobre o tempo. Se for alguns minutos, se for algumas horas, enfim, se foi a tarde toda. Mas Maria, ela soube valorizar aquele tempo que Jesus estava em sua casa, sem saber se ela teria uma segunda oportunidade. E eu creio que a gente tem que ser assim, sabe? Eu creio que a gente tem que vir aos cultos ao domingo e tratar esse culto como se fosse o nosso último. Porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, você não sabe se você vai estar aqui amanhã. A palavra vai dizer que os nossos dias, eles já foram contados e determinados no livro da vida antes da gente nascer. Então, se hoje fosse o meu último dia, se hoje fosse o seu último dia, será que você teria entregado o melhor ao Senhor nessa noite? Amém? O encontro com Jesus, ele é suficiente para nunca mais sermos os mesmos. Quantos conhecem a história de Paulo? A palavra vai dizer que Paulo estava caminhando no caminho de Damasco e ele teve um encontro com o Senhor e depois ele nunca mais foi o mesmo. E o engraçado é que Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. E depois do encontro dele com o Senhor, ele se torna um dos maiores evangelistas, talvez o maior evangelista de todos os tempos. Abraão, ao ouvir a voz do Senhor, ele não resistiu. Ele deixou toda a sua terra e toda a sua parentela para ir para uma terra que ele não conhecia. Quantos conhecem a história de Abraão? Amém. Então eu creio que basta apenas alguns minutos com Jesus para a gente ter nossa vida transformada. Amém? Só que às vezes a gente ora para Jesus se manifestar, às vezes a gente ora para Jesus falar aos nossos corações, às vezes a gente vem ao culto, né? Às vezes a gente vem ao culto esperando ouvir aquela palavra que mude a nossa vida, mas quando ele vem, eu fico igual Marta, preocupado. Quando Jesus vem, eu fico atarefado demais. Quando Jesus vem, eu fico preocupado demais com as coisas lá no mundo e eu acabo perdendo a boa parte disso aqui, que é estar em comunhão. E Deus, ele está atrás de pessoas com o coração de Maria. Amém? A palavra vai dizer que Maria ficou aos pés do Senhor, ouvindo tudo aquilo que ele ensinava. Eu acho que Maria, ela estava sentada ali com os olhos brilhando e fascinados a olhar para Jesus, porque a gente mantém o olhar fascinado em quem a gente ama. Amém? Quando você é apaixonado por alguém, você está ali sentado à mesa com aquela pessoa e você começa a olhar para aquela pessoa e seus olhos ele começa a brilhar porque você está apaixonado. E Maria foi desse jeito. Maria, ele colocou os olhos em Jesus e naquele momento tudo para ela perdeu o valor. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque uma vez que eu coloco os olhos em Deus, nada mais me satisfaz. Toda vez que eu coloco os olhos em Jesus, a presença dele ele se torna tão incomparável que nada ao meu redor ela vai me satisfazer, que nada ao meu redor vai me chamar a atenção, porque eu encontrei algo de inestimável valor ao olhar para Jesus, amém? E para Maria não importava ali se ela tinha algo para fazer, não importava se ela tinha uma tarefa para fazer, não importava se ela tinha que arrumar uma cama, arrumar a mesa, porque ela entendeu que naquele instante o autor da vida estava diante dela. E eu creio que Maria, talvez naquele momento ela tinha vários questionamentos, sabe? Por que na minha casa, Senhor? Por que a mim? Por que aqui? Mas Maria, ela valorizou aquilo porque ela entendeu quem estava diante dela. E Marta não. A palavra vai dizer que Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. Marta estava ali, a palavra vai dizer que Jesus ele chega ali com os discípulos dele. Então chegou ali Jesus, talvez os 12, talvez os 3, talvez os 4, eu não sei, a palavra também não fala. E ela estava ali fazendo o lanchinho da tarde, estava ali assando um pão de queijo, ela estava ocupada demais ali em ser uma boa anfitriã, em ser uma boa hospitaleira, que ela perdeu a melhor parte. E muitas vezes a gente condena a atitude de Marta. Muitas vezes a gente não entende, a gente condena a atitude de Marta, mas a gente vive como Marta. Muitas vezes a gente está no culto fisicamente, mas a gente não está. Muitas vezes a gente está aqui no momento da palavra, no momento do louvor, e a gente fica no celular o tempo todo. A gente fica no Instagram, a gente fica inquieto, a gente fica distraído. Eu era esse cunhado que chegava no culto, o jogo do Flamengo era 6 horas, eu ficava lá no culto, cantava uma música, pegava meu celular, atualizava o Globo Esporte. Cantava uma música, pegava meu celular e atualizava o Globo Esporte, porque eu estava
meus olhos não estavam na boa parte, sabe? E hoje eu entro no celular eu entro para a igreja sem o celular porque eu sei que pode ser uma distração, sabe? Então você tem que entender e analisar na sua vida o que tem te distraído. O que tem te roubado da presença. Às vezes pode ser o celular, às vezes pode ser o Instagram, às vezes pode ser alguém. Às vezes pode ser aquela pessoa que você jura que ela é bênção na sua vida, mas ela está te roubando a boa parte de estar aqui. Amém? E muitas vezes a gente fica preocupado servindo na igreja. Muitas vezes a gente fica preocupado no ministério. Muitas vezes a gente valoriza o nosso fazer, o nosso realizar, quando eu creio que Jesus está interessado mais em quem eu sou do que naquilo que eu posso fazer para Ele. E muitas vezes a gente vive uma performance religiosa e muitas vezes não sabemos. E a gente acha que o estar na igreja, que o estar servindo, que o estar aqui no louvor, que o estar ali na porta, está agradando a Deus, quando na verdade não está. Porque se o meu servir me rouba da presença, tem algo errado. E isso é tão sério, porque a gente cai numa rotina de todo culto estar servindo, de todo culto estar servindo, de todo culto estar servindo. E aí eu fico cansado, e eu fico desanimado, e aí eu fico frustrado. E sabe o que acontece? Eu me perco no ativismo religioso, onde aquilo que eu faço se torna mais importante daquilo que eu sou. Onde aquilo que eu faço se torna mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Mas a gente precisa ter em mente de que toda igreja, se ela é grande ou seja pequena, ela sempre vai ter necessidades. Sempre vai ter necessidade de alguém ficar na porta, sempre vai ter necessidade de alguém estar tocando, de alguém estar louvando. E glória a Deus por essas pessoas. Glória a Deus porque a palavra diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então glória a Deus por um pastor que ama a obra. Glória a Deus por jovens que amam estar aqui servindo. Mas eu creio que a gente não pode entrar nesse lugar de ativismo. Porque quando eu entro nesse lugar de ativismo, isso me rouba da presença. A palavra vai dizer que o jugo de Deus ele é leve e suave. Então se o meu servir para Deus se tornou um fardo, eu creio que tem algo errado. Amém? O Hernan Dias Lopes ele vai dizer: Jesus está mais interessado na minha devoção e no meu coração do que nas minhas mãos. E sabe o que é interessante de você servir? Sabe o que é interessante de você estar aqui na igreja, a irmã dirige... Como é o nome da senhora? Oi? Madalena? A irmã Madalena está dirigindo o culto, o irmão Abimaías está pastoreando, o irmão está ali na porta. Sabe qual é a verdade sobre isso? Pergunta qual? A verdade é que Deus não precisava disso. A verdade é que Deus ele não precisava do nosso serviço, sabia? Deus não precisava do nosso serviço, Ele é todo poderoso. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele conta comigo e com você. E o reino de Deus, ele não é o reino que fica parado. O reino de Deus, ele não anda para trás. O reino de Deus, ele sempre avança, com ou sem mim. Então, se o Abimaías chegasse aqui e falasse, eu não quero mais, essa igreja ela não ia deixar de existir. Porque não tem a ver com o Abimaías, não tem a ver com a Caliane, tem a ver com Deus, tem a ver com o reino dele se movendo. E Deus ele nos dá o privilégio de sermos colaboradores da boa obra dele. Amém? Então se você está aqui servindo, meu irmão, sirva com alegria. Se você está ali na porta, sirva com alegria. Se você está aqui tocando, sirva com alegria. Amém? Porque um dia você entendeu aquilo que foi feito na cruz por você. E é por isso que eu sirvo. Eu sirvo como resposta àquilo que foi feito por mim na cruz. Porque quando eu entendo isso, quando eu entendo aquilo que Jesus fez por mim, quando eu entendo que o sangue foi derramado, quando eu entendo que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício completo, e isso se torna uma verdade sobre a minha vida, não há resposta que eu possa dar diante de Deus que não seja sim. Não seja sim, Senhor, eis-me aqui, conte comigo. Porque um dia o amor nos amou, nós precisamos corresponder. Porque um dia nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Porque um dia nós éramos órfãos e nós fomos adotados. E hoje nós fazemos parte da família de Deus, amém? É por isso que a palavra diz, é o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, não é a minha vontade. Não é a vontade do Abimaías, não é a vontade da irmã, é a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, amém? Aleluia, amém? Você pode celebrar o Senhor, você pode dar glória a Deus. Está fazendo sentido para alguém nessa noite? Amém. Então eu preciso entender que o sangue ele já foi derramado, de que o véu já foi rasgado, de que o cordeiro já foi entregue. Muitas vezes eu já ouvi as pessoas falando que o melhor de Deus ainda vai vir.
O melhor de Deus vai vir na glória, sim, irmão, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá ranger de dentes. Mas eu entendo que o melhor de Deus já veio. Porque Jesus, ele foi o Cordeiro, escolhido antes da fundação do mundo para a remissão dos pecados. O véu que separava já não separa mais, hoje nós temos livre acesso ao Pai. E às vezes a gente vive como alguém que não entende isso. Às vezes a gente está na igreja e canta de qualquer forma. Às vezes a gente está na igreja e a gente ora de qualquer forma. Mas você precisa entender a dimensão disso, porque quando você entende a dimensão disso, você muda. Você entrega ao Senhor todo o coração, todo o entendimento. Você entrega ao Senhor a sua melhor adoração. Porque Deus, ele vê o nosso coração. Amém? Então muitas vezes a gente está aqui com as mãos erguidas, muitas vezes a gente está aqui animado, mas nosso coração ele está longe. E é muito fácil você fingir para o irmão do lado que você está aqui louvando, quando na verdade você não está. Mas Deus é aquele que sonda o nosso coração. Amém? Então quando eu entendo que o que foi feito na cruz por mim, eu entrego o meu melhor. Todos os dias, todos os dias. E não se engane, nem sempre o seu melhor vai ser 100%. Às vezes vai ser 40%. O Abimaías, eu tenho certeza que ele não está animado todo dia para estar aqui. Às vezes ele está cansado. Às vezes ele está cansado, às vezes os irmãos estão cansados, às vezes os irmãos tiveram um dia difícil, mas eles escolheram estar aqui porque eles querem escolher a melhor parte. Amém? E é isso que Jesus ele quer de nós. Porque a gente precisa reagir à presença que a gente está exposta. A gente precisa reagir ao louvor que a gente está declarando, porque como a Kaliane falou, às vezes a gente não tem noção daquilo que a gente canta. Às vezes a gente não tem noção daquilo que a gente ora. Porque muitas vezes a gente ora, Deus, eis-me aqui. E Deus fala, uau, eu posso contar com você. Mas quando Deus te chama, você não, estou trabalhando. Não, Deus, eu estou com minha família agora, estou com os meus filhos, eu não posso. Então não adianta nada você dizer para Deus que está disponível se você não está disposto. É muito lindo eu dizer para Deus, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Isso diz sobre disponibilidade. Mas o envia-me a mim, ele diz sobre disposição. E Deus, ele não busca somente pessoas disponíveis. Ele busca pessoas dispostas. Pessoas que estão dispostas a ir para onde quer que ele vá. Pessoas que estão dispostas a cumprir o chamado de Deus. Mesmo que isso te custe tudo, porque vai custar. Custa você estar aqui na igreja, custa você abrir mão da sua família fim de semana, custa você sair do seu trabalho muitas vezes cansado e você estar aqui na igreja. Eu sei que isso custa, mas não há preço que a gente pague se comparado ao que foi pago por nós. Aleluia, amém? E a palavra vai dizer que Marta estava muito ansiosa. E Jesus disse, Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, só uma causa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta desejava dar muito ao Senhor. Marta desejava dar um bom lanche. Marta desejava dar uma boa hospitalidade. E Maria desejou receber ao Senhor. A palavra vai dizer que ela sentou aos pés de Jesus. Então imagina que Jesus sentado aqui na nossa frente e Marta sentada olhando aos pés dele, porque ela sabia quem estava na casa dela. E Marta não, Marta estava atarefada demais, preocupada demais. E nós somos como Marta, amém? Amém? É inevitável a gente estar aqui e não se preocupar com o dia de amanhã. É inevitável a gente estar aqui nesse mundo e não se preocupar com o dia de amanhã. Mas Maria entendeu algo que Marta não entendeu. Maria entendeu o valor da presença. Quantos creem que Jesus está aqui, Deus está aqui? Amém? A palavra vai dizer que Jesus ele é onipresente. Quantos já ouviram essa expressão, onipresente? Existem 3 atributos de Deus que são exclusivos dele, que ninguém mais pode ter. É a sua onipotência, ou seja, Deus é poderoso para fazer tudo que ele pode. Deus ele é onisciente, ou seja, ele sabe o nosso pensamento. Ele sabe tudo aquilo que nós vamos falar antes da gente abrir a boca. Ele é aquele que sonda os nossos pensamentos, o nosso entendimento. E existe outro atributo de Deus que é a sua onipresença. Ou seja, é o fato dele estar em todos os lugares. Então eu tenho que entender essa onipresença. E mesmo que os meus olhos não vejam, você consegue ver Jesus aqui? Você consegue ver Deus aqui nesse lugar? Não. Mas você crê. Você crê que Ele está aqui e pela fé você recebe, amém? E Maria entendeu o valor da presença.
E essa presença, nenhum conhecimento teológico vai substituir. Claro que é importante a gente ler a Bíblia, é importante a gente buscar, é importante a gente buscar entendimento da palavra, mas eu creio que Deus ele não precisa somente de bons pregadores, Deus ele não precisa de somente bons pastores, de bons evangelistas, Deus ele precisa de homens e mulheres que amam a sua presença mais do que tudo. Porque, sendo sincero, não adianta você ter um conhecimento de Deus se Deus ele não estiver se movendo. Não adianta você ter um bom conhecimento de Deus se você não for uma pessoa que busca a face do Senhor. Não adianta você saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse se você não ora, se você não jejua, se você não busca a presença do Senhor. Porque é possível eu fazer algo para Deus e Deus não está se movendo. É possível eu estar num lugar e Deus não está se movendo, sabe por quê? Porque o fato de Deus ser onipresente não é garantia de que Ele está se manifestando. Porque existe algo que chama presença manifesta. E Deus ele não vai se manifestar em um lugar onde as pessoas não têm fome. Deus ele não vai se manifestar em um lugar onde as pessoas não têm zelo pela presença dEle. Deus ele não vai se manifestar em um lugar onde as pessoas não têm anseio por Ele. E é por isso que a gente precisa valorizar a presença. Maria estava disposta a deixar tudo para depois, porque ela soube honrar a presença. E o que nós estamos dispostos a deixar de lado para contemplar o Senhor? O que nós estamos dispostos a deixar de lado para estar aqui aos domingos? Para estar aqui às quintas, se for necessário. É quinta o culto? Quinta, domingo. Porque muitas vezes a gente fala, só vou ao domingo. Vou lá ouvir uma palavra, vou lá ouvir um louvor. E a gente acha que vai ser suficiente para a gente passar a nossa semana, quando na verdade não vai. A vida com Deus é uma vida diária. A vida com Deus é uma vida de devoção. A vida com Deus é uma vida de entrega. Eu não posso vir aqui ao culto no domingo, ouvir uma palavra do pastor e achar que eu não preciso ter a minha busca, porque eu preciso. Eu preciso buscar a face do Senhor todos os dias. Eu preciso orar ao Senhor isso todos os dias. Mas sabe por que a gente não faz isso? Pergunta pra mim por quê. Porque a presença de Deus, ela custa as nossas prioridades. A presença de Deus, ela custa o nosso tempo. A presença de Deus, ela exige de nós renúncia. Muitas vezes a gente tem que renunciar para estar aqui. Muitas vezes a gente tem que renunciar para poder ler a Bíblia. Só que sabe o que acontece? A gente tem a lista do nosso checklist diário, né? Lavar a louça, ir trabalhar, cuidar das crianças. E sabe onde é que a gente coloca Deus nesse lugar? No final da lista. E se eu coloco Deus no final da lista, eu digo que esse é o lugar que Ele tem na minha vida. E muitas vezes antes de deitar eu pego a Bíblia, leio um versículo ali, e é isso. Obrigado, Jesus, pelo dia. Amém. E eu creio que é o início de algo. A palavra é como uma semente lançada no nosso coração. Mas eu creio que quando a gente entende, a gente não busca só Deus no final dos nossos dias. A gente entrega para Ele o início do nosso dia, porque a gente entende que as primícias ela é a nossa melhor parte. Então, se eu entrego o final do meu dia ao Senhor, eu digo que é esse lugar que Ele merece. Amém? Faz sentido? Mas se eu coloco Deus na primeira coisa do meu dia, eu digo, Deus, eu não quero começar o meu dia sem antes eu te buscar. Deus, eu não quero começar o meu dia antes de eu buscar a sua face, porque eu entendi o valor da sua presença. Sabe por que a gente não busca a Deus? Porque a gente não ama de verdade. Porque a gente tem tempo para quem a gente ama. Sabia? A gente tem tempo para os nossos amigos, a gente tem tempo para a nossa família, a gente tem tempo para os nossos filhos. E a gente tem que ter, o maior ministério do homem é a família. Não adianta nada ele estar aqui na igreja todos os fins de semana se ele não tem tempo para estar com... Se o Abimaías não tem tempo para estar com Daniel, se o Abimaías não tem tempo para estar com Davi. E muitas vezes a gente não busca Deus porque a gente não ama. E Maria, naquele momento, ela não estava interessada naquilo que Jesus poderia fazer, porque Ele poderia. Amém? Jesus, Ele curou um cego. Jesus, Ele fez um paralítico andar. Jesus, Ele transformou água em vinho no casamento. Então, talvez naquele momento, Maria tinha necessidades. Talvez a despensa dela não estava cheia. Talvez ela precisasse que Jesus ele fizesse um milagre naquele dia. Mas ela escolheu valorizar quem Ele era, ao invés daquilo que Ele poderia fazer. Amém? Por quê? Porque muitas vezes eu acho que Deus ele é o meio para eu conquistar as bênçãos.
Mas não, Deus ele é o fim de todas as coisas. Paulo vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E muitas vezes a gente busca a Deus somente quando a gente tem necessidade. Muitas vezes a gente vem na igreja somente quando precisa de uma porta de emprego. Muitas vezes a gente vem na igreja somente quando a gente precisa de uma porta de provisão. E quando a porta de emprego abre, o que a gente faz? A gente não vem mais na igreja. A gente fecha a porta da igreja porque a gente conseguiu aquilo que a gente precisava. Muitas vezes a gente trata a igreja como um hospital. Eu só vou quando eu estiver doente. Eu só vou quando eu estiver precisando de uma restauração, de uma cura. Deus é sim o Jeová Jirê. Deus é sim o Deus que provê. Deus é sim o Jeová Rafá, o Deus que multiplica. Ele é o Deus que faz o cego ver, o surdo ouvir, que faz o coxo andar. Ele é o Deus que de 2 pães e 5 peixes alimenta a multidão. Mas Ele não é isso, Ele é muito mais. Só que se eu venho à igreja e oro para Deus atender a minha necessidade, minha oração está no lugar errado. Sabe por quê? Porque as nossas orações, elas revelam onde está o nosso coração. Isso é tão sério, porque muitas vezes a gente tem oração egoísta. Muitas vezes a gente é como uma criança, imaturo. A criança é assim, né? Me dá, né? Quem tem filho aqui? Quando você tira o brinquedo do filho da mão do seu filho, ele fala, me dá, me dá, me dá. E muitas vezes o imaturo em Deus, ele é assim. A oração dele é, Deus, me dá, me dá, me dá. A gente coloca Deus num lugar onde eu me torno o centro de tudo. A gente coloca Deus num lugar onde eu me torno o centro de tudo. E é isso. E Jesus, ele tem a obrigação de dizer sim para as nossas orações. Só que eu quero te dizer nessa noite que não. Deus, ele não tem a obrigação de dizer sim para as suas orações. Amém? Eita, gente, apertei no lugar errado aqui. Me ajuda aqui. Foi, saiu. Obrigado. Amém? Vamos voltar. Então a gente acha que Deus ele tem a obrigação de dizer sim para as nossas orações quando ele não tem. Sabe por quê? Porque se eu venho à igreja somente para pedir algo para Deus, eu coloco Deus numa caixinha. Eu digo que Deus ele é um gênio da lâmpada. Quantos assistiram Aladim? Tem um gênio da lâmpada que você vai lá, esfrega, né, a lâmpada, aparece um gênio e você tem direito a 3 desejos. E aí você vem, Deus, eu quero um carro. E Deus ele pode te dar um carro, porque ele é poderoso. Deus, eu quero uma casa. Uau, Deus me dá uma casa, glória a Deus. Deus, eu quero uma viagem para Disney. Uau, glória a Deus. E pronto. Eu acho que Deus ele é um gênio da lâmpada. Eu acho que Deus ele é um garçom que está aqui pronto para me servir. Deus ele pode te dar uma casa? Pode. Deus ele pode te dar um carro? Pode. Deus ele pode te levar para Disney? Pode. Meu sonho é para Disney. Eu já recebi em nome de Jesus, amém? Só que a gente tem que entender que Deus ele é mais do que isso. Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus ele está mais interessado no seu coração do que naquilo que você pode fazer para ele. E sabe por que Deus diz não às nossas orações? Porque Ele te ama. Deus ele é tão zeloso que Ele diz não às suas orações. Já pensou se todas as suas orações elas fossem atendidas? Porque muitas vezes a gente não tem dimensão daquilo que a gente ora. A gente acha que vai ser bênção, a gente acha que vai ser bênção para a nossa vida, quando na verdade Deus ele sabe que não vai. E é por isso que Ele diz não. Porque Ele prefere te dizer não do que te perder. Meu pastor, ele é um pastor bem relevante. Ele prega em muito lugar no Brasil, toda semana ele viaja. E um dia ele estava conversando com ele. Ele falou assim, Lucas, sabia que tem gente que prega melhor do que eu? Tem gente que ministra melhor do que eu? Tem gente que conhece a Bíblia mais do que eu? Mas sabe por que Deus não coloca essas pessoas em evidência? Porque Ele te ama. Porque o microfone, meus irmãos, é um perigo, se você não tiver o seu coração aliado com o Senhor. Então Deus ele está assim, pronto para te abençoar. Mas não significa que Ele vai te dar tudo aquilo que você pede. Quando Deus diz não para você, a gente fica como uma criança, né? Emburrado. Pô, Deus, por que você disse não? Por quê? Por que não? E às vezes a gente não entende, mas Deus ele é Senhor do tempo. Deus ele está lá no passado, Ele está aqui no presente
e Ele também está lá na frente. Então, Ele vê algo que você não vê. Então, muitas vezes você ora pedindo algo para Deus, e quando Deus responde não, é porque Ele tem zelo pela sua vida. E o imaturo é assim, ele só pede, só pede, só pede. Mas aí você, assim como uma criança, o crente em Deus, ele amadurece. Amém? Assim como uma criança cresce, o crente em Deus também cresce. Eu tenho certeza que você, quando você se batizou, quando você conheceu a Jesus, você era uma pessoa. Mas hoje você é totalmente outra. Porque é o Espírito Santo que faz a obra em você. E quando eu amadureço, eu não oro mais para Deus me abençoar. Sabia? Você agradece porque você entendeu que você já é abençoado. Paulo vai dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. A palavra diz que Jesus nos abençoou, que Ele nos escolheu, que Ele nos predestinou e que Ele nos adotou. Ou seja, é algo que já foi feito. O véu já foi rasgado, o sangue já foi derramado, eu e você já fomos adotados. E se Deus já me abençoou, eu preciso viver como alguém que realmente entendeu que é abençoado. Eu preciso tomar posse dessa verdade, porque toda a palavra de Deus é um decreto sobre a nossa vida. Aquilo que a palavra diz a nosso respeito é uma verdade. Então eu preciso ler aquilo que a palavra diz e eu preciso tomar aquilo como uma verdade na minha vida. Então o maduro, ele não ora mais para Deus te dar, te dar, te dar. Você fala, Deus, obrigado porque eu já sou abençoado. Você fala, Deus, obrigado porque eu já fui adotado. Deus, obrigado porque o sangue já foi derramado. E Deus, Ele olha o seu coração, meu irmão. E é por isso que Ele responde às suas orações. E é impossível você estar em Deus e pedir coisas que não estejam no centro da vontade dEle. Porque o maduro, sabe o que o maduro ora? Ele fala, Deus, eu quero mais da sua presença. Deus, eu quero mais conhecimento. Deus, eu quero a sua presença mais do que tudo. Eu não quero um carro, eu não quero uma casa, eu não quero nada. Isso tudo fica em segundo plano. Mas eu entendi que tem algo mais precioso do que isso. E Paulo também entendeu. Ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Paulo aqui, ele entende que existe algo mais precioso do que aquilo que Deus ele pode nos proporcionar. E Deus ele pode nos abençoar, porque a palavra diz que Ele é um bom pai. E se seu filho pede um pão, você não vai dar um biscoito, porque o pai ele quer agradar o coração do filho. Só que existe algo mais do que aquilo que você pode oferecer para o seu filho, que é a sua presença. Jesus ele é a própria recompensa. E quando a gente vê no Éden, lá no jardim, em Gênesis, a gente vê que desde o início, o objetivo principal de Deus era a comunhão. Então, Deus criou os céus, os céus e a terra, Deus criou um jardim, Deus colocou ali animais, Deus colocou ali árvores. Então Deus ele cria todo um ambiente propício e depois ele cria Adão. De Adão ele faz Eva e coloca eles ali no jardim. E a palavra vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus ele descia para se relacionar. Então imagina você estar nesse lugar onde nada mais importa, porque o jardim era um lugar perfeito. O jardim era um lugar onde tinha tudo o que eles precisavam. Mas quando Deus vinha para se relacionar, tudo ali perdia o valor. Então Deus é sim o Deus que pode te abençoar. Deus é sim o Deus que pode te prover. Mas Ele é acima de tudo um pai de relacionamento. Amém? Deus é um pai que está pronto a te ouvir. Deus é um pai que está pronto a ouvir o clamor do seu coração. Deus é um pai que está pronto a te livrar, como a irmã testemunhou aqui, porque Ele é um bom pai. Só que sabe o que acontece? Às vezes a gente começa a barganhar com Deus. Às vezes a gente fala, Deus, se eu for aos domingos, esse mês o Senhor vai me dar isso. Deus, se eu for participar da campanha da igreja, o Senhor vai abrir uma porta de emprego. E Deus pode, porque Ele é poderoso. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento de que Ele é poderoso. Mas se eu barganho com Deus,
eu estou mostrando um relacionamento por interesse. Eu estou mostrando um relacionamento que não importa quem Deus é, mas importa aquilo que Ele pode fazer para mim. Mostra, e se eu busco Deus por quem Ele é, mostra um relacionamento que quer intimidade, que quer conhecer. Eu acho que a maior alegria de um pai é sentar com o filho e conversar. E conversar, e conversar, e conversar, porque isso mostra intimidade, isso mostra que você quer ter um relacionamento com o seu pai, e Deus, Ele não desampara aqueles que o buscam, porque todo clamor a Deus tem uma resposta. A palavra vai dizer, peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Jeremias vai dizer, clama a mim e responder-te-ei, e darei a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então todo clamor de Deus, ele tem uma resposta. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer uma oração eloquente. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa orar bonito, que a gente precisa usar as palavras mais bonitas, quando na verdade Deus, ele vê o nosso coração. Deus, ele vê aquilo que está dentro do nosso coração. E é por isso que Ele nos responde. E Deus, Ele escuta as nossas orações mais simples. Sabia? Se a gente entendesse o poder da oração, meu irmão, a gente orava toda hora. Eu lembro que uns meses atrás eu estava no acampamento de jovens da minha igreja. E antes de começar o culto à noite, eu orei ao Senhor ali, antes de começar, sozinho mesmo. Orei algumas coisas ao Senhor, falei assim, Deus, e se você estiver me ouvindo essa noite, eu queria tanto um abraço do meu pastor. Porque a gente precisa ser específico. A gente precisa ser específico aquilo que a gente está pedindo. A palavra vai dizer que Deus, ele sabe aquilo que a gente vai pedir antes da gente falar. Mas a gente precisa ser específico, porque Deus, ele quer ouvir isso da gente. E eu lembro que eu fiz essa oração, eu falei, Deus, e se o Senhor estiver me ouvindo essa noite, eu queria um abraço do meu pastor. E aí teve o louvor, tudo mais. E aí quando estava acabando o louvor, quem me abraça? Meu pastor. Aí ele vem, me abraça e ora exatamente aquilo que eu tinha falado com o Senhor. E naquela hora eu comecei a chorar. Mesmo que tenha sido simples ali naquele momento, você ter a certeza de que Deus escuta as nossas orações mais simples, aquilo ali para mim foi um bálsamo de alegria, sabe? E ele ainda falou assim, eu acredito em você, meu filho amado. Tudo aquilo que eu tinha orado ao Senhor 20 minutos antes, ele tinha escutado e ele tinha respondido, porque Deus, ele não desampara aqueles que o buscam. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente ora. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente ora, porque eu creio que as nossas orações, elas jamais são esquecidas. Eu creio que Deus, ele não é assim, sabe? A gente ora um dia e Deus, ele se esquece. Não, Deus, ele não se esquece, porque ele não é como um homem. Deus não vê como um homem vê. Deus, ele é perfeito, Deus, ele é soberano. Eu creio que todas as nossas orações, elas são respondidas. Nem sempre vai sim, nem sempre vai ser sim, e às vezes vai ser não, mas elas sempre são respondidas. Eu lembro que no início do ano passado, eu fiz uma oração ao Senhor pedindo algo específico para Ele. E eu falei, Deus, isso, Deus me dá isso, Deus me dá isso. E eu lembro que há umas 2 semanas atrás eu estava no culto na minha igreja, tinha vindo um pastor de fora pregar, o culto ele estava acabando, já indo para o final, o pastor apontou assim para mim, você de roxo, qual o seu nome? Aí eu levantei, aí ele começou a orar, e ele falou assim, há 3 meses atrás você fez uma oração, pedindo isso ao Senhor, e era exatamente aquilo que eu tinha pedido. E ele fala, e nessa noite o Senhor está te dando aquilo que você tanto pediu. Porque eu não pedi por um carro, eu não pedi por uma casa, eu não pedi por um emprego, eu não pedi por nada disso. Porque eu entendi o valor da presença. E quando você ora para o Senhor, Ele te responde. Quando você ora com o seu coração entregue ao Senhor, Ele te responde, porque Ele é um bom Pai. Amém? E existe algo tão sublime na oração, que os discípulos, eles também entenderam. A palavra vai dizer que, certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos discípulos lhe pediu, Senhor, nos ensine a orar. E isso aqui ele é tão precioso, isso aqui é tão lindo, porque os discípulos, eles foram aqueles que tiveram o privilégio de andar com Jesus. Então imagina você ali no dia normal, Pedro no dia normal,
Mateus ali cobrando impostos no dia normal. De repente, Jesus aparece e fala: a partir de hoje você não vai ser pescador. Você vai ser pescador de homens. Você não vai ser pescador de peixes. Você vai ser pescador de homens. Então, os discípulos eles conviveram com Jesus. Os discípulos eles viram os milagres, eles viram maravilhas, eles viram coisas sobrenaturais. E refletindo sobre isso, eu falei assim: uau, eles poderiam pedir qualquer coisa. Amém? Faz sentido? Eles poderiam falar: Senhor, nos ensina a andar sobre as águas. Eles poderiam ter falado: Jesus, nos ensina a curar. Eles poderiam ter falado: Jesus, nos ensina a multiplicar pães e peixes. Porque eles viram tudo isso, eles foram testemunhas oculares. Mas eles entenderam de que nada vale viver tudo isso sem tiver um relacionamento com Deus. Se você for ler ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que Jesus ele não fazia nada sem antes consultar o Pai. A palavra vai dizer que ele se repousava, que ele ficava a sós, de que ele tinha ali um momento a sós com Deus, porque ele vivia na total dependência dele. E muitas vezes, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente quer viver de uma forma independente de Deus. A gente quer ser o autor da nossa própria história. A gente acha que a gente sabe tomar decisões melhor do que Deus. E muitas vezes quando a gente toma alguma decisão, a gente quebra a cara. Quantos já fizeram isso? Você vai tomar uma decisão sem consultar a Deus, o que acontece? Você quebra a cara. E aí, por você ser imaturo, o que você faz? Você culpa a Deus. Quando na verdade eu creio que ele não tem nada a ver com isso, porque você não perguntou para ele. Você não perguntou qual era a opinião dele, porque eu creio que Deus ele quer escutar tudo de nós. Ele quer escutar o nosso dia ruim, ele quer escutar o nosso dia bom, ele quer escutar as decisões que a gente tem que fazer, porque quando a gente toma decisões baseadas na vontade de Deus, a gente não se frustra. A gente não quebra a cara, porque existe um lugar onde os planos de Deus não podem ser frustrados. E esse lugar se chama boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a vontade do meu irmão, não é a vontade do pastor, é a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável, amém? E Jesus ele quer ser essa pessoa que você tem liberdade para falar. Jesus ele quer ser essa pessoa que você tem liberdade em abrir seu coração, que você tem liberdade em rasgar o seu coração, porque oração é esse lugar. Oração é o lugar de eu me quebrantar. Oração é o lugar de eu me ajoelhar e falar: Deus, sem você eu não sou nada. Você fala: Deus, se não fosse a sua misericórdia, eu não estaria aqui. A oração é o lugar de você falar: Deus, se não fosse as suas misericórdias que se renovam toda manhã, eu não estaria aqui. Então na oração eu me quebranto, na oração eu rasgo o meu coração, porque a oração é parte de um relacionamento. E o pecado ele nos tirou desse lugar. O pecado lá no jardim do Éden, quando Eva peca, essa comunhão com Deus ela foi perdida. Mas glória a Deus por Jesus que nos restaurou essa comunhão e nos deu livre acesso ao Pai, amém? Na oração eu conheço o meu Pai e me torno parecido com Ele. E me torno conhecido por Ele. E sabe por que eu estou falando tudo isso? Eu já tô encerrando, amém? Amém? Se o pessoal do louvor quiser ir subindo aqui. Na oração eu conheço o meu Pai e me torno conhecido por Ele. Porque não tem como eu dizer que conheço a Caliane se eu não me relaciono com ela. Não tem como eu dizer que eu conheço o Mateus se eu não me relaciono com ele. O relacionamento ele exige de nós isso. Exige entrega, exige renúncia, exige intimidade. E sabe o que é louco de tudo isso? Que é possível. É possível chegar no grande dia. É possível chegar lá diante de Deus e ouvir dele que ele não me conhece. Imagina o Davi chegar para Abimaías e o Abimaías olhar assim e falar: oxe menina, quem é você? Eu não te conheço. É possível que isso aconteça. É possível eu chegar lá no grande dia, Deus olhar para mim e falar: não te conheço. Sabe por quê? Porque a gente estava como Marta, atarefados demais, a gente estava preocupado demais, muitas vezes a gente estava fazendo aquilo que não fomos chamados para fazer.
Porque muitas pessoas querem ser pastores, muitas pessoas querem ser ministros de louvores, mas existe uma diferença entre cargo e chamado. O cargo, eu me candidato. Tem uma vaga ali de emprego, né, cunhada? Eu mando o meu currículo, eu me candidato. Mas o chamado não. Não é você que escolhe se você vai ser pastor, não é você que escolhe se você vai estar aqui na frente, não é você que escolhe se você vai estar ministrando, é Deus que te coloca. Essa é a diferença. E muitas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente não foi chamado para fazer, porque a gente acha bonitinho estar com o microfone na mão, mas a gente não sabe, mas muitas vezes você não tem noção do preço que é estar aqui na frente. Do tanto que você tem que abrir mão, do tanto que você tem que renunciar, mas eu te digo que vale a pena. Vale a pena você ter um relacionamento com Deus, porque no grande dia Ele vai olhar para mim e para você e vai falar: Abimaías, eu te conheço, meu filho, pode entrar. Eu te conheço, Madalena, eu te conheço fulano, eu te conheço ciclano. Maria, ela encontrou esse tesouro de inestimável valor. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. A palavra vai dizer que Jesus falou: Maria, você escolheu a boa parte. E eu entendo que escolher a boa parte, ela é uma decisão. Eu creio que adorar e desfrutar da presença do Senhor é uma decisão. Eu creio que estar na casa do Senhor é uma decisão. Eu creio que buscá-la é uma decisão. Eu creio que estar aqui nessa noite é uma decisão que você tomou para estar aqui. E o Senhor, Ele te alegra disso. Quando eu escolho a boa parte, já não há mais espaço para ser como Marta. Quando eu escolho a boa parte, eu me coloco aos pés do Senhor e nada mais tem valor. Não importa se eu tenho algo para fazer, não importa se eu tenho alguma meta para cumprir, eu entendi que Jesus está na minha frente. Sabe por quê, meu irmão? Porque preocupações passam, tarefas passam, seu boleto ele passa, se você não pagar ele vence, mas ele passa, tudo aqui ele passa. Salomão, ele vai dizer que tudo é vaidade. Ele vai dizer: eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo, já fiz de tudo, fui o homem mais rico de todo o tempo. Mas tudo isso é vaidade. É como correr atrás do vento. O que eu quero te dizer nessa noite é que escolher a boa parte é orar pela eternidade. Escolher a boa parte de se relacionar com o Senhor, de escolher ter comunhão com Ele, é orar pela eternidade, porque haverá de chegar o grande dia que você estará diante de Deus e Ele vai falar: eu te conheço. E acho que esse é o nosso maior anseio aqui na terra. O nosso anseio por aqui não deve ser próspero. O nosso anseio por aqui não deve ser de ter o melhor carro, de ter a melhor casa, de ter o melhor emprego. Você pode ter tudo isso, mas o nosso anseio deve ser por escolher a boa parte, porque essa não será tirada. Enquanto você declara essa canção, eu queria que você refletisse com você mesmo. Se você tem sido como Marta, ou se você tem sido como Maria, se você tem estado preocupado demais, atarefado demais, se algo tem te tirado o valor da presença, se algo tem te tirado o valor de estar aos pés de Jesus, eu queria que você fechasse os seus olhos. Só você sabe como está seu coração nessa noite. Só você sabe, ninguém mais. Muitas vezes o seu esposo não sabe, muitas vezes o seu amigo não sabe, mas Deus é aquele que sonda o nosso coração como ninguém. Então feche seus olhos, comece a declarar essa canção. Comece a se perguntar ao Senhor: Deus, o que tem me roubado a boa parte? O que tem me roubado a distração nessa noite, Jesus?